Quero cumprimentar você nessa manhã com a paz do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. A palavra de Deus, lá no Salmo 81:8, nos diz assim: ouve-me, povo meu, e eu te atestarei, a Israel, se me ouvires. Outro dia recebi uma mensagem que falava das coisas que ouvíamos das nossas mães quando éramos pequenos, e minha mãe e minha avó sempre diziam a mesma coisa para me advertir. Por exemplo, quando eles me chamavam para tomar banho ou para jantar, normalmente eu pedia para ficar mais um pouquinho, argumentando que todo mundo ia ficar e que a mãe deles havia deixado. Na hora, minha mãe rebatia dizendo que eu não era todo mundo. Lembro-me de algumas advertências da minha avó: menino, não brinca com fogo. Também havia o já para casa. Entretanto, acredito que essas e outras advertências eram a nosso favor, eram cuidados e era para nos direcionar para termos um caminho diferenciado, aprendermos a andar em retidão e aprendermos a ouvir e a voltar para o caminho correto. Lembro-me do rei Josias, um dos reis de Judá. Ele andou nos caminhos do Senhor, buscou fazer a sua vontade e Deus o usou tremendamente no seu reinado. Ele foi ousado, enfrentou o inimigo e derrubou os altares dos falsos deuses e dos ídolos. Mas assim como eu e você, que às vezes acreditamos que estamos corretos e não queremos ouvir a voz de Deus, ouvir sua advertência, arcamos com as consequências de desobedecer a Deus e pagarmos caro por isso. Em um dado momento do seu reinado, o rei Josias entrou em guerra com o rei do Egito. E este foi usado por Deus para advertir ao rei Josias de que não era para guerrear, pois Deus estava com o Egito. E ele não deu ouvidos, ele resolveu pagar o preço. Entende o que Deus está querendo dizer? Não tome nenhuma decisão. Não dê nenhum passo se não for debaixo da direção de Deus. Em tudo o que você for fazer, consulte ao Senhor, peça a sua direção. O rei do Egito foi usado como instrumento de Deus para advertir ao rei Josias, mas ele não deu ouvidos. Às vezes, Deus usa o improvável para falar conosco. Deus usou um mendigo para falar comigo na rua, me chamou pelo meu nome e me advertiu que eu estava indo pelo caminho errado. Quantas vezes tropeçamos nessa mesma situação? Quantas vezes Deus usa pessoas improváveis para falar conosco? Mas estamos tão cheios de nós mesmos que não ouvimos a voz e o direcionamento de Deus. O que acontece nesses casos é que podemos bater de cara em um muro, cair em um buraco e arcarmos com o sabor amargo em nossa boca do desastre e da desobediência. Devemos ouvir com atenção os avisos de Deus, as advertências que vêm dos outros e então apresentá-las diante de Deus. Devemos compará-las com o que a Bíblia nos ensina. Devemos colocar essas advertências à luz dos ensinamentos de Deus. Meu amado, minha amada, peça ao Espírito Santo que revele ao seu coração se as palavras ouvidas vêm do trono de Deus ou não. Nem todo conselho ou advertência vem de Deus, mas eu acredito que devemos ter humildade para ouvir, apresentar diante de Deus e ouvir a sua direção. Se você pedir, Deus vai te revelar o caminho correto a seguir. Que neste dia você fique atento para ouvir a voz de Deus te mostrar o caminho. E não se esqueça, em tudo seja bênção.